Ok. Eu moro na capital mesmo. Aqui em Belém tem um vatapá. Tu já veio aqui, né, mano? Eu acho que tu já nunca, veio. Nunca veio em Belém? nunca. A comida Ninguém é me boa. chamou, ninguém quer saber de mim já há mais ou menos 5 anos. Que tristeza. Que mais sentia? Eu queria que você viesse aqui um dia. Bom, convença alguém aí para me pagar o cachê, a passagem, essas coisas todas, eu vou. Muito bom. Bom, vou iniciar agora. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast Índios Fandubleiros V2. Estou aqui com meu caro Sebastião, o mordomo. Olá, amigos que estão assistindo esse programa. E agora, um convidado que eu e o Sebastião estamos a mil agora, a gente está animado. É o Mauro Ramos! E se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com slogan rimado. Épico! Nossa Senhora! Então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente ao Mauro Ramos aceitar o convite da gente. Obrigado por lembrarem do meu nome e do meu trabalho. Obrigado mesmo. Mauro Ramos, para quem não conhece, só dublou um monte de coisa. Quem assiste filme infantil, quem passou a infância na década de 90, da época de 2000, ouviu a voz dele. Com certeza, a voz dele é uma das vozes mais reconhecíveis do nosso país. Exatamente. Então, para você ver que eu não posso aplicar golpe no telefone, né? Imagina que vai ter muita gente que vai... é o Mauro Ramos, tá de sacanagem. Imagina um trote do Mauro Ramos. O trote do Shrek. E o pior é o seguinte. O pior é que a gente assina contrato. Sim. Com a distribuidora. E no contrato existem cláusulas que dizem que a gente não pode fazer o tipo vocal para qualquer pessoa, em qualquer lugar ou em qualquer evento. Que tristeza. A gente tem que pedir permissão à distribuidora aqui no Brasil, que é a responsável pelos direitos da personagem que a gente faz. Oh, meu Deus. Eu posso, numa entrevista, falar sobre o assunto, até uma coisa ou outra, fazer uma certa colocação de voz, parecendo personagem e tudo mais, mas reproduzir falas ou falar direto como a personagem tem que pedir permissão primeiro. Caraca. Entendemos agora. Eu não sou do ramo, eu nunca vou ser dublador, então eu posso falar. Eu acho meio abusiva essa cláusula aí. Mas eu vou fazer o quê? É assim agora. Até 2000 e pouco, 2005, 2006, quando nós, dubladores, tentamos organizar uma associação para a cobrança de direitos conexos, né, do nosso trabalho, até então a gente não assinava nada. A partir daí que a associação acionou algumas distribuidoras, né, e alguns estúdios, aí a gente foi obrigado de uma forma que, se a gente não assina, a gente não trabalha. Entendeu? Então, muito livre-arbítrio isso aí, hein? Você ou não você assina ou você não ganha. Exato, o mercado é assim. É meio cruel, né? E eles garantem, têm contrato que garantem a cessão de direitos da voz que a gente faz, do nosso trabalho como intérprete na dublagem, durante 70 anos. Não só isso? Quando, na verdade, pelas leis brasileiras, a gente está sujeito às leis brasileiras porque a gente faz o trabalho aqui no Brasil,
pela lei, a gente só pode ceder os direitos até 5 anos. Depois de 5 anos, eles têm que renovar por mais 5 e ficar renovando por mais 5, e isso com pagamento de coisas e tal, né? Percentuais, aquele negócio todo. Só que não adianta, né? Se a gente não assinar, a gente não trabalha. Então, não tem muita escolha. A gente não tem muita escolha, né? Sim. Quando uma pessoa fica insistindo para que eu grave alguma coisa com a voz da personagem, com a voz da personagem, e eu tento explicar e a pessoa reage com amargor, até com determinada grosseria, eu tenho que explicar para ele que eu não sou o dono do boneco, não sou o dono do ator, não sou o dono do produto, entendeu? Que é outro dono. Eu sou só a última etapa da indústria cinematográfica mundial aqui no nosso país, para que o consumidor tenha acesso a esse produto dessa indústria cinematográfica. E isso tem em tudo quanto é lugar do mundo. Tem dublador na Alemanha, dublador na Itália, dublador na Espanha. Dublador brasileiro na China. Tem? Tem. Eu não sabia, não. Tem, muito engraçado, Nossa, inclusive. Você sabe que esse caso que você está contando de contrato, de cláusula, me lembrou uma coisa que aconteceu com o Robbie Williams, falecido Robbie Williams, excelente ator, excelente dublador, que aconteceu com a Walt Disney, quando ele dublou o gênio do filme Aladdin, que ele especificamente fez no contrato dele que ele não queria que a Disney usasse a voz dele no personagem do gênio para fazer um marketing pesado do filme. Ele falou, não usa minha voz, não usa minha voz, não usa minha voz, e no fim o gênio ficou ultra popular, o personagem mais popular do filme por causa do Robbie Williams. Sim. E aí a Disney fez boneco, McDonald's fez boneco, Gênio com Lambda fez boneco, fez um monte de propaganda em cima daquilo, e ele ficou extremamente decepcionado, porque tem a cláusula que ele fez todo mundo assinar, e me lembrou isso aí, né, que todo mundo quer levar em cima da pessoa que tem menos direitos, assim, né, a pessoa física que tem menos direitos. Mas isso aí é a realidade do capitalismo, né? Sim, não tem como escapar, né? Não tem. O que leva dinheiro, o que eles querem jogar em cima. Exato. Então, eu só falei isso a título de esclarecimento, porque as pessoas que ouvirem o podcast de vocês vão se inteirar, porque a gente tem recebido, eu particularmente tenho recebido, através do Instagram, um monte de pedidos de gravação. Minha namorada fez aniversário, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe. Aí faz o Shrek, faz o Sully, faz o Pumba, faz o Richard da Grey's Anatomy. E eu não posso fazer nada disso. Não posso. E aí eu digo, olha, pede autorização à distribuidora. Porque o que vai acontecer? Quando a pessoa vai pedir autorização à distribuidora, a distribuidora não vai ceder a gravação de graça. Ela vai querer ganhar. E eu vou ganhar. Ela vai dizer, olha, o cara está querendo gravar não sei o que lá. Vou dizer assim, o teu cachê eu posso oferecer R$1.000. Por quê? Porque, na realidade, ela está cobrando 5. Sim. E é a única forma que a gente tem, porque eu não posso, de maneira alguma, cercear meu próprio trabalho. Eu vivo disso há anos. Né? Desde 1989, que eu sou um ator que vivo exclusivamente de dublagem. Então, eu não posso me detonar. Sim. Entende? E aí eu explico às pessoas o que está acontecendo. Eu quero continuar, espero que eu continue trabalhando
que as empresas tenham confiança no meu trabalho, continuem a me chamar, mas eu estou esclarecendo as pessoas. Eu não posso, assim como qualquer outro colega que assina os contratos, a gente não pode falar sobre o produto antes do produto estrear, e a gente não pode fazer o tipo ou fazer falas ou utilizar a voz da personagem para ganhar dinheiro sem autorização da distribuidora, ou fazer de uma forma graciosa para as pessoas de um modo geral. O que a gente também fica muito chateado é que é o seguinte: aqui várias pessoas dizem que é para o irmão e para a irmã, e não é. É para fazer lip sync. Eles chamam de dublagem, mas está errado. É para fazer lip sync. Isso. Que é pegar a minha voz fazendo uma fala específica da personagem para a situação dele e aparecer no TikTok. Isso acontece. Isso acontece. Aí, isso já é sacanagem. Aí eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, e hoje em dia as distribuidoras têm um departamento ligado à internet, às redes sociais, às mídias, muito intenso. Então, rapidamente eles vão descobrir que eu gravei. Aí alguém de lá vai chegar e vai dizer: vem cá, Mauro Ramos fez o personagem tal ali, com não sei o quê, o cara tá fazendo lip sync no TikTok. E aí, a gente ganhou alguma coisa com isso? Aí o cara vai dizer: não, ninguém me contactou para gravar esse negócio, não. E aí, Mauro Ramos deixa de trabalhar. E aí, se eu deixo de trabalhar, por exemplo, para a Disney, eu deixo de trabalhar para todas as outras. Porque você vai ficar uma avisa a outra e diz: fez isso com fulano, vai fazer comigo também. Então, antes de fazer, não trabalha. Corta todas as linhas. Então, é essa a nossa situação. Eu acho um pouco triste, porque ainda que tenha essa situação das pessoas usarem para uma coisa, digamos, sem sentido, ou uma coisa que tenha pouco utilidade, eu acho que é muito marcante o dublador chegar numa entrevista, por exemplo, e pedirem para ele fazer um personagem que é querido, sabe? E isso parece um tipo de manipulação da voz, porque tudo bem, a pessoa acha que a voz é um produto, que você está vendendo o produto da sua voz, mas isso é ser capitalismo ao extremo, sabe? Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que podia ser um pouco mais flexível, digamos assim. Eu espero que essas leis mudem com o tempo, porque Deus te ouça. Eu acho que a dublagem hoje, graças à mídia social, vocês dubladores têm mais chance de se mostrar, têm mais chance de aparecer para o público, de serem mais queridos pelo público também, porque a gente consegue associar a voz à pessoa, a gente sabe que existe uma pessoa por trás, tem a sua história, tem seus problemas, tem suas qualidades, né? Tem uma história de superação, tem uma história de evolução, que a gente pode pegar um filme lá de 90 e pegar uma obra que você fez mês passado e você vai ver a consistência e tal. Então eu acho que podia ser um pouco mais flexível. No entanto, a minha opinião e nada para eles é exatamente igual. É como a minha. É como diz aqui a minha mulher, opinião é que nem bunda. Cada um tem a sua, né? Pô, mas aí ela me ferra, porque eu gosto da minha opinião. Ué, é a sua bunda, meu filho. Aí respeite a sua né, bunda. Que negócio é esse? Valorize a sua bunda. Se a minha bunda é murcha, respeita a minha bunda. Exato. Se você também não tem uma bunda abundante, respeite a sua bunda sem abundância, olha. Eita, nós. Frases épicas. Mauro Ramos, a gente Sim. trabalha desse jeito. A gente vai fazer um bate-bola. Uma pergunta minha, uma pergunta do Pedro. No entanto, às vezes a gente exagera, extrapola e acaba, sabe, roubando uma pergunta do outro. Sim. Aí vocês se entendem. A gente briga Eu não depois. tenho nada com isso. A gente sai no soco e tal.
Chama sua mãe, hein? Qualquer coisa chama sua mãe. Eita, tá bom. Ela defende, mãe defende. Ó, então. Mas, bom, se você for gracioso hoje, Pedro, eu posso começar? Pode, comece. Use minha pergunta. Nossa. Então, eu vou começar com o seguinte. Eu acho que você falou que quando o produto é lançado não tem problema nenhum falar sobre o produto. Sim. Eu não tive capital suficiente para comprar e poder jogar, mas eu sei que você fez recentemente Guardiões da Galáxia, o jogo. Você dublou o Drax, né? Você foi contratado lá pela Square Enix. O jogo foi feito pela Eidos, que é um braço da Square Enix. E aí eu te pergunto, aliás, inclusive eu não joguei, mas as pessoas estão falando muito bem do jogo, justamente porque a escolha A história também. A escolha da equipe da Square foi manter os mesmos dubladores do filme, e as pessoas reagiram muito positivamente a isso, então é uma boa coisa. E eu pergunto para você, como é trabalhar dublando em jogo? Você vê uma diferença muito notável de trabalhar em jogo de filme? Há uma diferença muito grande? Primeiro que o filme já é uma obra em si, em que você tem o áudio e o visual ao mesmo tempo. A dublagem sempre foi feita em cima do áudio e do visual, principalmente do visual. Antigamente, quando era gravado em filmes, a dublagem era gravada em filmes de 16 e 35 milímetros, na hora você tinha o áudio do filme na hora de ensaiar, mas não tinha o áudio na hora de gravar. A partir do advento da fita magnética, videotape, o Matic, aí você passa a, na hora de gravar, ouvir o que você ouvia enquanto estava ensaiando. E ao longo dos anos, o tempo que se teve dentro da dublagem, em que se utiliza o áudio original como referência para te ajudar a trabalhar, é muito maior do que da época em que não tinha áudio na hora de gravar. Então, para nós, dubladores, e para o ator que está trabalhando na dublagem, a imagem é muito importante. A expressividade do ator que se está dublando, a situação pela qual ele está passando, o texto, o que ele está falando, isso tudo é importante. E isso nos ajuda a compor uma identidade vocal para aquele ator, para aquele boneco de desenho animado, entendeu? Para aquela situação. Então a gente precisa dessa imagem. Para gravar um jogo eletrônico, você, na maior parte das vezes, 98% das vezes, você não tem imagem. É só o áudio. Você está acompanhando o que o camarada está falando lá na língua original do jogo, através das ondas sonoras gráficas que aparecem na tela do computador. Então você passa a dublar onda, gráfico. E aí dá uma sensação de surfista muito grande, porque você está correndo atrás de onda, não atrás de boca. Eu acho isso muito estranho, porque... A gente se acostuma, porque há diferenças para você gravar em jogos eletrônicos. Tem essas que tem que ter o sincronismo, tem aquelas que você tem que você, no jogo, tem que estar exatamente no início e no final, o meio não interessa. E tem aquelas que, se você tiver com se você acompanhar e tiver uma diferença para mais ou para menos de até 30% do tamanho da onda, e
tudo bem, não tem problema, porque você não vai ver movimento labial. Entende? Sim. Nota-se O que facilita para nós, por exemplo, quando eu fiz um jogo japonês, né? Um negócio de Jijima, não sei das quantas, que eu fiz lá um general japonês. Você tinha trechos, mesmo que em preto e branco, numa tela pequena ao lado da onda, você via um certo movimento labial ali. Aí, isso me ajudou a sincronizar. Entende? Mas, na maior parte do tempo, a gente interpreta e tem que contar com as indicações do diretor e com a interpretação original do áudio que está sendo exibido ali para você. Isso aumenta a dificuldade da dublagem bastante, né? Muito. Imagina na localização do jogo você estarem a voz num jogo chinês. É muito difícil. É muito difícil. Já é difícil dublar filme chinês. Muito. Já é difícil. Outro dia a gente estava dublando. Eu tenho um desenho que a gente está fazendo que é polonês. Nossa. Cara, você não tem a menor ideia de onde você está. É como você tem muito... Você vai se habituando, por exemplo, quando você faz muito desenho japonês. E aí você acaba se habituando. Você não está entendendo porcaria nenhuma, mas você pega o... Como é que eu vou dizer? O embalo, a parada. Você pega o ritmo, a música do idioma. E aí você mais ou menos que sabe onde é que você está. Você vê a situação, você vê... Porque às vezes em português a fala é muito grande e o tempo em japonês é muito menor e vice-versa. Sim. Agora no polonês você não tem... Você tem que ir pela dinâmica da cena, pelo que está acontecendo lá, e pedir a Deus que sincronize, porque você não tem ideia do que está acontecendo. Então, no jogo é isso, só que sem a imagem, sem o movimento labial em sua maior parte. Meu Deus do céu. E você tem que ser um ator experiente, porque para você poder ser uma pessoa, um profissional eficiente dentro do processo da dublagem, você tem que entender mais ou menos as inflexões, principalmente em inglês, né? Eu nunca gravei um jogo em outro idioma que não fosse o inglês. Então, para o inglês, facilita. Você mais ou menos sabe onde é que está. Você mais ou menos sabe qual é a intenção que o cara está querendo dar. E o diretor chega e diz, a situação aqui é essa, por isso que ele está fazendo isso. Há diretores, inclusive, que eles dão as falas para você dos personagens que estão contracenando com o seu. Isso ajuda pra caramba, mas em sua maioria, o diretor apenas indica para você a situação, o que está acontecendo, e você vai lá e tem que fazer. Se a sua inflexão saiu errada, dali a 2, 3 semanas, quando estão mixando e acertando tudo, o cara vai dizer, o cara deu uma inflexão completamente fora do que tinha que dar. Aí volta e você tem que refazer, é chamado para refazer. Vocês ganham uma taxa quando vai regravar, alguma coisa assim? Não, normalmente não. Entendi. É porque na teoria foi um erro, né, entre aspas. Não foi um erro seu. Porque, nesse caso, a responsabilidade é da direção. Mas, mesmo assim, consta nos acordos coletivos de trabalho, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, de pagar o concerto. Chamada, afinal, é uma chamada. Sim. Né? Mas os estúdios se acostumaram a fazer o seguinte, vamos chamar o fulano para fazer um papelzinho num filme aqui, a gente paga ele 1 hora e aproveita dentro do horário da 1 hora, a gente grava o concerto que tem que fazer.
E aí Entendeu? não paga, né? Já tá no. Já não vai onerar ninguém, porque já está. E tá Não na teria lei, né, sido do eu, SATED. mas. Hã? Tá na lei do SATED, né? Isso. Então, sabe? Então, normalmente a gente não recebe por isso, a gente faz graciosamente para continuar trabalhando. Eu fiz essa pergunta específica porque, Hum. assim, eu sou um completo ignorante quanto a processo de estudo de dublagem, etc. Mas eu sou um grande entusiasta de jogo, eu sempre gostei desde que eu era bem pequeno. E o que me estranha é que, por exemplo, teve um jogo que você fez, um personagem de extrema importância, que foi o Detroit Become Human. Excelente jogo, por sinal. Esse teve grande parte dele. Eu não tinha imagem, mas havia sequências já prontas em que eu via mais ou menos, não via o movimento labial, mas eu via mais ou menos o que estava acontecendo. Pois é, o que eu acho estranho é justamente que eu tô falando que eu sou ignorante, então quem sabe não me apedreja. O que eu acho estranho é o seguinte, por exemplo, esse Detroit Become Human é um jogo que, quando você joga na língua original, o inglês, você vê que os animadores fizeram o trabalho minuciosamente para ter um movimento labial sincronizado com a fala. Certo. Eu não entendo o porquê não mostrar o material original, o material Porque a visual. gente grava enquanto está sendo feito. Isso. E muita coisa não está pronta. Nossa! E tem que lançar mundialmente no mesmo dia. Então não é que nem os filmes, você lança mais Não. rápido. E há filmes em que a gente grava e ainda estão em pós-produção, ainda estão sendo montados, porque eles vão estrear mundialmente no mesmo dia. Então a gente é obrigado a gravar. Às vezes, assim, aparece no trecho que a gente vai gravar, aparece uma tela em preto e você só está ouvindo as vozes. É uma coisa meio espírita. E aí, daqui a pouco, abre uma bolota nessa tela escura, exatamente em cima da boca da personagem que você vai fazer, e essa imagem é num preto e cinza que você não consegue enxergar muito bem, mas você tem que gravar ali. Por que isso? Para não haver pirataria. Então, mas para nós seria muito melhor a gente receber a imagem por inteiro. Entendeu? Só que está sendo montado o filme. Facilita muito, no caso que você explicou, dos filmes e dos desenhos, que você tem a expressão facial da pessoa, que você ouve o áudio original, mas vê a expressão facial, facilita muito para você montar a identidade vocal que você falou. A diferença com relação à captação de movimento. Muitos desses trechos sincronizados de jogos são feitos com captação de movimento. Sim. Por atores. Sim, atores reais. Exatamente, como o Avatar foi feito. Exatamente. E como um filme que eu dublei, que foi o Tintim. Só que, para facilitar os atores do mundo inteiro, quando o filme foi para cada país para ser dublado, em cada cena aparece em um quadro pequeno o ator de quem eles estavam captando falando. Ô, louco, meu. Exatamente como ele falou no filme. Ou seja, na hora que estava captando o movimento para fazer o movimento da personagem virtualmente, aquilo foi filmado e facilitou a nossa vida no sentido de que eu estou vendo o ator movimentando a boca e eu vou dublar o ator. Ô, louco, por tabela, acabo dublando o movimento labial da animação. Entendeu? Entendi. Só que não acontece no jogo. A maior parte do 98% é sem boca. É sem a gente ver o que está acontecendo. Eita, nós. Bom,
Posso perguntar agora, Sebastião? Pois É não. claro, senão eu vou ficar perguntando só eu aqui. Beleza. Hum. É verdade, ô Mauro Ramos, que você dublou o Shrek no primeiro filme, mas depois foi tudo redublado pelo Bussunda? Foi. Foi? Caraca. Foi verdade. Apesar de algumas pessoas envolvidas dizerem que não, foi. Tu dublou... O que aconteceu foi o seguinte: Ah. eu fui chamado para fazer teste Uhum. na antiga Double Sound, onde foi gravado. Sim. E aí eu fiz o teste e a DreamWorks me escolheu. Uhum. Passou. Eu fui lá e Gravou gravei tudo. o filme todo, Uhum. fazendo a minha parte. Sim. Passou aquele mês, eu recebi o cachê referente ao meu trabalho. Sim, sim. E aí um dia, eu era diretor na casa, né, na ocasião, aí um dia eu entrei, que eu tinha mania de quando chegava antes de trabalhar, cumprimentar todos os diretores, técnicos e dubladores que estivessem trabalhando Uhum. na empresa. E aí eu, quando entrei, vi o Bussunda ouvindo o meu áudio para dublar. Eita! E aí eu fiquei sabendo, eu não quis falar nada. Uhum. E fiquei muitos anos sem falar sobre isso. Uhum. E aí eu fiquei sabendo que não, nós não usamos a sua voz como referência. Meu Deus do céu. Mas eu fui assistir o filme e eu fiquei impressionado com determinadas inflexões que o Bussunda deu, que eram muito parecidas com as minhas. Rolou. Será que por isso que Mas ficou tudo bom? bem. Mas tudo bem, não sei. Uhum. E aí, no segundo filme, Ele morreu. não, no segundo filme ele gravou no Ah, segundo fez também? filme. Mas aí o dono da empresa, ele chegou para mim e disse: eu já sei qual é a resposta, mas eu tenho a obrigação de perguntar. Você gostaria de fazer a voz guia para o Bussunda? Eu falei: com todo prazer. Não tenho o menor problema em fazer a voz guia para o Bussunda, só que eu quero ganhar metade do que ele está ganhando, porque eu estou fazendo metade do trabalho para ele. Qual foi a resposta? Ele riu e falou: tá, ok, eles não vão querer isso, então tá ok. Outro fez. Se alguém chega para você e pergunta isso no segundo filme, é porque no primeiro filme a sua voz foi utilizada como som guia. E eles não tinham É um avisado, raciocínio né? lógico. É um raciocínio lógico. Eu não sou dono do produto. Eu sou dono da minha voz, do meu trabalho. Sim. Entendeu? Então, tudo bem. Não quis, porque na época é o seguinte: a gente tinha uma tabela, como tem sempre, uma tabela para receber e tal, com valores, com relação à quantidade de anéis ou loopes, de tantas horas que a gente trabalha. Mas ele lá estava fazendo um cachê separado, Meu Deus. onde ele, obviamente, porque ele estava vendendo o filme, e ele tem que cobrar mais, porque não é só o trabalho da dublagem. Raciocina assim: ele pede, sei lá, $4 mil para gravar o filme. Na dublagem, se o cara grava o filme, ganha R$2.100 para gravar o filme inteiro. R$2.100, $4 mil. O que acontece? Qual é a diferença? Enorme, né? Sim. Se você Mais do que o fizer a dobro. conversão. Mais do que o dobro. Aí você retira dali, daquela conversão dos $4 mil, os 2.100 de dublagem. O restante é para ele vender o filme, ajudar a vender o filme, fazer propaganda, comparecer a pré-estreias, ir em televisão, rádio e caramba quatro, e internet para promover o filme. Ele está ganhando, e ele está certo. Entendi. Entende? Então tinha um acordo em particular com essas duas pessoas, por isso que foi feito desse jeito? Acordo como?
É acordo dele com o Bussunda. antigo do. Porque assim, desculpa a ignorância, mas eu não consegui entender muito bem a empresa pedir pra você dublar o filme inteiro e depois falar pra Sim, outra pessoa dublar porque eu também. dublei o filme inteiro e aí depois o pessoal daqui do Brasil achou que o filme não ia se vender. Então, que precisava de alguém de destaque. E como o Bussunda estava fisicamente mais parecido, porque ele estava careca na ocasião, era gordo e tudo Só mais. faltava ser verde. E aí, então, ele foi chamado para fazê-lo. Nossa, Entendeu? mas nunca podiam estar mais errados, né? Porque foi um dos maiores sucessos. Estourou de uma Mas maneira. antes do sucesso acontecer, a pessoa não sabe se vai fazer sucesso ou não. Realmente. Então ela tenta, de alguma forma, garantir pelo menos o do leite das crianças, né? Como É a uma gente fala. aposta. É uma aposta. Entendeu? Então, porque a indústria é uma indústria que requer retorno. Sim. Se não tiver um retorno de um lucro absurdo, pelo menos um pequeno lucro ou um dinheiro que empate, que pague todas as despesas do filme, é o que, no mínimo, é o que eles querem. Sim. E isso faz parte do sistema. Sim. Né? Isso é até razoável se pensar. É lógico, né? Mas assim. Então, eu não tenho muita. Tem muita gente que fica, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Não. Eu levo a coisa com profissionalismo. Quando me perguntam hoje em dia, eu falo sobre o assunto, mas naquela época eu levei, acho que uns 5 anos para falar sobre o assunto. Por que isso? Porque eu acho que não é correto eu ficar chegando e ficar dizendo, porque o Bussunda... Eu trabalhava com o Bussunda, na ocasião, indiretamente, é claro, mas eu trabalhava para o Cacete Planeta. Eu fazia dublagem do Fucker e Sucker, com o Márcio Simões. Entendeu? Então a gente ia às festas de final de ano do pessoal do Caceta, que eles nos chamavam. Então a gente conhecia, a gente travava conhecimento, a gente sabia quem eram as pessoas, e eu conheci o Bussunda, conversei muito com ele e tudo mais. Era uma pessoa, a meu ver, dentro do pouco que a gente confabulou, uma pessoa muito boa, maravilhosa. Então, agora, eu tenho que dizer o que aconteceu de fato. Sim. E quando ele faleceu, queriam aqui no Brasil fazer um concurso midiático para o povo escolher, através de voto na internet, quem é que ia substituir o Bussunda no Shrek. Só que uma pessoa que fazia trabalhos para a DreamWorks me ligou e disse, Mauro, não foi você que foi escolhido para fazer o Shrek no primeiro? Eu falei, foi, mas hoje em dia é o Bussunda, né? A voz dele é que ficou. Tá, tudo bem. 2 meses depois, o pessoal veio me falar, o pessoal da DreamWorks disse que já está escolhido há muitos anos, que é você. O pessoal da DreamWorks não sabia, pelo que me falaram, o pessoal de lá não sabia que tinham substituído por outro ator. Eles pensavam que era eu. Se isso for verdade, cara. Mas eu não sei se isso é verdade ou não. Não, se for verdade, isso prova que o Brasil realmente não é para qualquer um, né? Eu não sei se é verdade ou não. Eu estou apenas vendendo o peixe que me foi vendido. Do jeito que me foi vendido. Então foi o que aconteceu. Aí me chamaram para fazer de novo. Entendemos. Essa Entendeu? pergunta foi inclusive feita por um amigo meu chamado Estúdio Salles. Um abraço para o Estúdio Salles ao vivaço. Um abraço para ele. Olha, Olha, deixa eu dizer para vocês, esse negócio aqui chupa muita bateria, né? Sim. Então, eu tô com 19% de bateria. Cuidado, estava 100, hein? Então, beleza. Quer desligar a câmera para ver se diminui a quantia? Em quê? Desligar a câmera. Sei lá. Eu não sei como desliga esse negócio. Eu sou o maior troglodita nessa porcaria. Deixa assim, porque senão eu vou acabar fazendo merda. Tá bom. A gente vai pegar assunto de Jojo, então, para encerrar. Que eu também... Sim. Então, beleza.
Vou O começar. Jojo. De Jojo. Jojo é uma das coisas mais bizarras que eu já mas dublei na minha vida. faz sentido porque o nome é Jojo Bizarre Adventures, né? É exatamente, cara. Jesus do céu. E é uma gritaria. E é um. Ai, meu Deus do céu. Foi difícil, né? Mas fala, meu filho, qual é a pergunta? Você já recebia mensagens para dublar o Joseph antes de receber o convite para fazer? Não, Não, tu nunca recebeu? não. Que tinha vídeos no YouTube de gente colocando como seria. Por exemplo, como seria de hoje dublado. O cara ia fazer uma fã escalação, né? E eles colocavam sua voz no Joseph. Eu via vários grupos de Jojo na época, que não tinha dublado, que simplesmente a galera falava, cara, eu quero o Mauro Ramos, é isso aí. Entendeu? Ué, que bom que acabou sendo, né? E ficou perfeito. Que bom, muito obrigado. E agora, para complementar, fala aí, Sebastião. Bom, eu acho que eu posso dizer que nós dois, eu e o Pedro, gostamos bastante do anime Jojo. E eu assisti todos os episódios no original japonês. E não querendo falar mal, a escolha da dublagem de tradução foi muito boa. Só que faltou uma coisa que eu queria pedir encarecidamente como um fã para você, Mauro Ramos. O personagem do Joseph tem uma frase icônica que foi traduzido como "Oh meu Deus", que ele grita, né? "Oh meu Deus", alguma coisa assim. Mas no original... Oh my God. Exatamente. E aí eu queria perguntar, você poderia fazer o "Oh my God" pra gente ouvir como seria? Em inglês. Será que rolava? Eu tenho que ver a situação, essas coisas todas. Oh my God! Tá ótimo, tá ótimo. Eita, Agora, a sequência que eu mais gostei de fazer, que eu ri desbragadamente, eu e Pedro, que foi quem Meu xará. dirigiu, Não foi aquela cena do magnetismo, não foi? aquela em que ele ficava junto com o Abdon, colado com o Abdon. Pelo amor de Deus! Eu ri tanto ali, rapaz. Nossa Senhora, eu tive crises de riso ali. E o pessoal teve crises de riso também comigo, porque eu botei um caco ali, né? Porque quando ele vê aquele monte de gente olhando para os dois, grudados numa posição extravagante. Não muito hétero. Aí ele disse, trouxe o bairro inteiro. E aí saiu, não foi uma forçação de barra. Saiu. E o pessoal riu para caramba. Eu gosto de dublar quando a gente vê prazer nas pessoas. As pessoas estão ouvindo e nas pessoas estão gravando. Entendeu? Entendo. Agora... eu acho assim que os pessoal que gosta de Jojo valoriza bastante o trabalho, porque a dublagem japonês normalmente é muito boa, né? Então eles querem refletir uma coisa igual, né? Igual que eu digo, que se iguale. E eu acho que ficou muito boa também a dublagem brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço em nome dos colegas. E te chocou alguma coisa do anime ao longo das gravações? Tem alguma coisa que te chocou? Alguma cena? Tudo me chocou naquele desenho. É muito bizarro aquilo. Mas realmente bom. O nome é correto. Você gostou? Eu ri. Eu e Pedro parávamos e ficávamos falando um monte de bobagens em cima daquelas bobajadas todas, porque é uma coisa assim, sabe? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Meu Deus do céu, o que é isso? Entendeu? Era sempre assim. Então eu vou aproveitar e fazer um merchan de graça, um jabá de graça aqui. Quem não assistiu ainda, assista, não só porque tem uma excelente dublagem, temos aqui o Mauro Ramos fazendo o icônico Joseph Joestar, mas também, além de ser um anime muito bom, pelo menos pra mim, ele é um anime que dá uma introdução musical para as pessoas. Tem várias músicas e
o nome dos vilões é nome de banda. Então, para quem não conhece, não tem um paladar musical muito abrangente ainda, é bom. Uhum. Várias Eu aqui, quando musicais. vim morar em São Paulo, no Rio eu não fazia muito. Eu fiz muito pouco desenho japonês no Rio. Devo ter feito uns 2 ou 3 lá. Uhum. Mas depois que eu vim para São Paulo... É uma enxurrada, né? Poxa, graças a Deus, meu amigo. Voltaram até a gravar Cowboy Bebop. Ihu! Como Entendeu? foi a direção do pessoal lá da Imagine Sound Thinking? Porque como eu e o Sebastião até algum momento somos de fã de dublagem, teve o William Viana, que era um fã dublador antigamente, né? Isso, é. Que se profissionalizou. Nós fizemos, foram 2 versões. Fizemos na Vox para a Netflix. Sim. E fizemos com o William para... Como é que é o nome do canal? Até esqueci o nome. Funimation, isso. Eu, particularmente, gostei mais de fazer para a Funimation porque eles deram total liberdade. Sim. Uhum. E ficou uma coisa muito legal. E muito engraçada também. Muito engraçado. E na Vox você tem aquele... a Vox teve que acompanhar o padrão Netflix. Uhum. Né? Então a gente não teve liberdade para fazer como a gente gostaria de fazer. Mas também ficou legal. Uhum. E tem a Netflix resolveu fazer o live action. Live action, obrigado. Uhum. E eu não fui escolhido para fazer o personagem que eu fiz no desenho. Uhum. Mas tudo bem, é trabalho. Eu fiz outros desenhos aí japoneses e estou gostando muito de fazer. Como, por exemplo, o Megalobox também, né? Na segunda dublagem do segundo anime, né? Uhum. Que você fez, se não me engano, foi na do Brasil, certo? Isso. Mantiveram um elenco de Minas Gerais, que aparentemente só ouvi 2 vozes que eu só gravei a minha parte, então não tenho a menor ideia do que se era de Minas, se era de Campinas, se era do Paraná. Nada. Eu vou aproveitar e fazer rapidamente a última pergunta, então. Pois não, então. Aliás, mas eu não sei se pode divulgar isso, mas as minhas fontes disseram que você trabalhou também recentemente no Fullmetal Alchemist Brotherhood, fazendo... Nada a declarar. Agora eu vou quem fazer for assistir já pode ver que vai ter surpresa aí. E a última pergunta é uma coisa mais antiga. Fala do Aquatim. É exatamente sobre isso. Você fez um personagem muito interessante no Aquatim, Esquadrão Força Total. Sim, que foi eu fiz Carl. Até cosplay dele. Tá nós! E tem frases muito icônicas, né, do Carl, tipo, olá, pros tiranhas, eu quero apresentar tudo criado por nós. E essa liberdade que vocês tiveram no Aquatim, liberdade até de falar palavrão, essas coisas mais adultas, foi uma experiência boa para você, que normalmente foi ótima, porque hoje o palavrão, por causa de ser para streaming, está sendo... Né? Não, está sendo falado. Só para aberto é que está proibido. Ah, sim. E para quando é um produto adulto, a gente pode falar. Os caras fazem até questão que a gente fale. Legal. Se no original tem o palavrão, a gente tem que falar o equivalente em português. Então, isso foi uma abertura de porteira para nós, entendeu? Sim. E eu gostei por demais de fazer aquilo, porque me lembrou determinados personagens que eu conheci desde a minha infância. Louco. Gente escrota, entendeu? Homem de masculinidade tóxica, nuclear, entendeu? E aquele ali foi uma forma de eu fazer uma catarse desse tipo de masculinidade, para tirar essa masculinidade do meu caminho. O Aquatim eu acho que a versão dublada ficou superior à versão original. Muito obrigado. Inclusive porque tem muita referência que eu fiz questão de fazer do Brasil inteiro com a minha personagem, porque as pessoas esquecem
que quando a gente dubla para o Brasil. Sim. A gente não dubla para um nicho determinado numa cidade. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que dar referências do Brasil inteiro quando cabe fazer isso. Então eu gosto muito de fazer. E ainda não pude colocar o Égua do Pará. Eita, nós. Daqui uns anos aí. Mas um dia vai ter. Um dia vai ter, amém. Tomara que dê essa gíria paraense, amém, Jesus. Tomara que voltem a dublar o Aquatime, porque não foi completo, né? Agora vamos encerrar aqui a entrevista. Vamos encerrar, mas só uma última coisa. A gente gosta tanto do Aquatime que a gente fez uma fã dublagem e eu consegui imitar o Almôndega. Não é tão difícil. Depois a gente manda pra você no seu e-mail se você quiser ver. Tá ok, por favor. Agradecemos pra você, Mauro. Agradeço a vocês pela lembrança do meu nome. Espero que vocês me chamem para outras entrevistas. Não, por favor, a gente pode marcar já. Então é isso. Grande abraço para vocês, hein? Cuidado, tá chegando ao fim. O negócio tá esgotando. A faixa azulzinha tá descendo. Olha